Oi, minha gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos corrigir a última atividade de português, que foi a atividade 3, né? Sobre os autores do modernismo, segunda fase prosa, ou seja, aqueles autores que escreviam romances, contos, né? Nós selecionamos aqui 5 autores mais importantes, porque essa fase, a segunda fase do modernismo, é muito extensa, tem muitos autores, é até difícil fazer uma seleção aqui dos melhores, porque todos são muito bons, né? Da parte da poesia, vocês viram 5 autores, e agora da parte da prosa, vocês também viram mais 5, né? Para encontrar essa atividade, vocês vão lá, né, no site da escola, vão abrir o formulário, a videoaula está dentro do formulário, certo? Vocês assistem e resolvem as 5 questões, que estão bem fáceis. Vamos lá. A primeira é sobre o 15, né? O livro, assim, a obra-prima, vamos dizer assim, da Raquel de Queiroz, uma autora nossa, cearense, né? Um grande orgulho para nós, que nos representa muito bem. O 15 narra a história de Chico Bento Cordulina, seus 2 filhos e a cadela Baleia, que passam por várias adversidades provenientes de uma grande seca. E aí, minha gente? Aqui tem uma mistura de histórias, né? O 15 fala do Chico Bento e da Cordulina, né? Mas a cadela baleia não é dessa história, e sim de Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Então, esse primeiro item está errado. O segundo item diz assim: 15 retirantes que saem em busca de condições de vida e trabalho melhores para as suas famílias. Não é sobre isso que a história fala. Uma terrível seca que assolou o Ceará, até aqui tudo bem. Contada a partir da perspectiva de Conceição no plano e no outro da família de Chico Bento, exatamente essa aqui, viu, gente? Vai falar da seca de 1915, né? Por isso o nome o 15, por conta do ano em que aconteceu, certo? As outras, Raquel de Queiroz, que cedo deixou o Ceará fugindo da seca de 1915, o que caracteriza uma obra autobiográfica. Não, né? A história não é sobre a Raquel de Queiroz, ok? E a última, um casal, Conceição e Vicente, que vive sua paixão em meio à miséria do sertão durante a seca de 1915. Fala sobre o casal Conceição e Vicente, né? Mas não focaliza apenas nele, né? Não é o destaque, a história toda não é sobre eles dois, ok? E sim, né? Sobre esses 2 planos, né? O plano da Conceição e no outro plano a família do Chico Bento, ok? Então, item C aqui é o correto. A 2 é uma questão sobre vidas secas, do Graciliano Ramos, né? Diz assim: leia o texto abaixo de Vidas Secas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos da caatinga rala. Considere as afirmações abaixo a respeito do romance Vidas Secas. Primeiro item diz assim: o fragmento, parágrafo inicial do romance, apresenta o cenário da seca que obriga uma família pobre do sertão a vagar triste e resignadamente em busca de um lugar onde possa sobreviver. 2. Como um típico romance de 30, Vidas Secas aborda a estrutura econômica, social e histórica do Brasil daquela década, fazendo com que aspectos documentais estejam presentes na tessitura narrativa. 3. O mundo injusto e opressivo retratado em Vidas Secas é decorrente do latifúndio nordestino responsável pela desigualdade social. E aí, quais itens estão corretos? Ou qual item está correto? Nesse caso aqui, pessoal, os 3 estão corretos. A história vai falar sobre, mais uma vez, né, assim como o 15, né, aqui também Vidas Secas vai retratar uma família de retirantes também que está constantemente mudando, né, procurando condições melhores de vida, né, sair daquela vida de exploração também dos grandes latifundiários, né.
A, a 2 também fala que é um romance, né, que aborda a estrutura econômica, social e histórica do Brasil daquela década, exatamente isso, né? E tem o aspecto documental, né? É uma obra de ficção, mas muitas famílias passaram por aquilo, né? Representa aquela história de ficção, essa história de ficção, assim como a do 15 também, representa várias famílias passaram por ela, né? Representa várias famílias cearenses, pernambucanas, nordestinas. E a 3, o mundo injusto e opressivo retratado em Vidas Secas, é decorrente do latifúndio nordestino, como eu acabei de falar, né? Eles estão constantemente fugindo não só da seca, né? Do fenômeno natural que nos atinge, mas também da exploração do homem, né? Dos grandes latifundiários, ok? Então, tanto o item 1 quanto o item 2 e o item 3 estão corretos. Nesse caso aqui, o item C, né? Aí nós temos uma questãozinha do Enem de 2010, diz assim: leia os textos e responda ao que se pede. Logo depois, texto 1. Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores, de idades as mais variadas, desde os 9 anos aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circulava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Aí um trechinho, né, de Capitães da Areia, do Jorge Amado, uma das obras que a gente viu dele, né? Falei até da história um pouquinho para vocês. E o texto 2 é um texto do Dalton Trevisan, que é um autor mais contemporâneo, né? Não sei se vai dar tempo a gente estudar ele esse ano, mas aqui tem um trechinho de um texto dele, que fala assim: à margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, aqui é uma comparação entre dois textos de épocas diferentes, né? Jorge Amado ali, dos romances de 30, por ali assim, né? Dessa década, e o texto do Dalton Trevisan já mais contemporâneo, né? Década de 70, 80, ok? E aí ele compara esses dois textos. O que tem em comum entre eles? A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. Há um distanciamento dos narradores em relação a eles? Não, né? Eles sabem tanto dos personagens que não tem esse distanciamento. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. Bem, nesses trechos não dá para a gente ter um detalhamento do cotidiano deles, né? Teria se a gente tivesse acesso à obra por inteiro, a uns trechos maiores, mas só com esses dois trechinhos não dá para ver esse detalhamento, né? A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Ou a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados? Bem, o item correto aqui, ó, vejam que no primeiro trecho do Capitães da Areia, ele está falando do lugar onde os capitães, né, os meninos de rua ficavam, que era o trapiche, né, que era tipo um galpão, né, que ficava perto da praia, por isso que eles eram considerados os capitães da areia. E ali eles sobreviviam, né, e enfrentavam vários obstáculos, vários problemas, as injustiças sociais, né, eles viviam na rua. Do mesmo jeito aqui a história, né,
desses bêbados aqui, né? Também eram moradores de rua, bêbados aqui de Curitiba, nessa história do Dalton Trevisan, né? Então, o item correto seria esse aqui, ó. Nos dois está falando do espaço, do lugar, que é a rua, né? Tanto para os meninos de rua no texto do Jorge Amado, quanto para os bêbados aqui no texto do Dalton Trevisan. Então, o espaço onde vivem os meninos de rua e os bêbados, os personagens, né, é uma das marcas de sua exclusão. Eles são personagens marginalizados, excluídos socialmente, né? Aqui, poderia até ser esse item C, né? A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta, mas a gente não vê aqui, ele está caracterizando mais o espaço do que criticando as pessoas, como as pessoas tratam, né? Em outras partes desses textos, dessas obras, eles fazem essas críticas, os autores, tanto o Dalton Trevisan quanto o Jorge Amado. Mas lembre-se que a gente está analisando um acertozinho, uma partezinha do texto. E é essa aqui que a gente tem que levar em consideração, certo? Então, o item correto é esse aqui que fala do espaço. A quarta questão, a questão do Enem de 2008, e traz outro texto, né, que diz assim: a velha Totônia, de quando em vez, batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada. Que talento ela possuía para contar suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes que eram sempre castigados com mortes horríveis. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando de um engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e o Mato do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Aqui é um trechinho do livro Menino de Engenho, do Zé Lins do Rego, né? E diz assim: o enunciado da questão diz assim: na construção da personagem velha Totônia, é possível identificar traços que revelam marcas do processo de colonização e de civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a velha Totônia, item A, tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho que denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa. Aqui não dá para a gente saber se ela enfrenta situações adversas, né? A B, retrata na construção do espaço dos contos a civilização urbana europeia em concomitância, ou seja, ao mesmo tempo, com a representação literária dos engenhos, rios e florestas do Brasil. Item C. Aproxima-se ao incluir elementos fabulosos nos contos do próprio romancista, o qual pretende retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia. Lembrando que os autores não queriam fazer cópias, né, gente? Então, esse item C fica errado, né? A D. Compõem suas histórias narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, livres da influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional. Vamos deixar essa aqui, a gente está indo de bye, né? A última, imprime marcas da realidade local às suas narrativas, que tem como modelo e origem as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada. É essa correta, viu, gente? Ó,
A gente podia até achar que essa aqui, né? Porque está falando aqui, livres da influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional. Ela fala aqui de personagens de histórias europeias, né? Da cultura europeia, como Barba Azul, né? E outros, né? Isso não quer dizer que seja cópia, né? Como na primeira fase os autores não queriam, né? Mas lembrem-se do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que pregava que nós poderíamos, né, ler, né, nós poderíamos consumir, toda a literatura é válida, né, toda a cultura é válida, mas contanto que isso sirva apenas de inspiração para que seja criado uma literatura ou uma arte nossa, né? Nada de apenas fazer cópia. Você pode sim se inspirar em outros modelos, como acontece aqui nesse trecho aqui dos Elins do Rego. Mas, ó, valorizando também, ó, a realidade local, ok? Então, isso vai sempre aparecer nos textos dos autores modernistas. A realidade é a brasileira que vai ser mostrada. A gente pode até se inspirar em outras histórias, em outras culturas, mas o que vai ter destaque nas histórias é a nossa brasilidade, ok? Então, esse se torna o item certo. E a última questão, que é do Enem de 2018, traz um trechinho de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né, que foi a obra-prima dele que foi analisada na última aula, e diz assim: Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais, pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto à porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos pepeluchos e depositavam-nos na urna. Depois, papeluchos, desculpa. E depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. O que ele está caracterizando nesse trechinho, gente? A identificação forçada de homens analfabetos, o monitoramento legal dos pleitos legislativos, a repressão explícita ao exercício de direito, a propaganda direcionada à população do campo, ou o cerceamento policial dos operários sindicalizados. Bom, aqui não está dito o nome, né? Mas aqui é uma situação explícita que foi narrada aqui nesse trechinho de O Tempo e o Vento do voto de Cabresto, né? Que aconteceu muito, era uma política muito utilizada nessa época da Primeira República, né, de forçar as pessoas, principalmente aquelas mais humildes do interior, né, a votar naqueles candidatos que eles queriam, né, e aí usavam da força militar, né, para fazer aquela pressão nas pessoas, para as pessoas ficarem com medo, né, esse era o chamado voto de Cabresto, que vocês já devem ter estudado nas aulas de história, né, então aqui, ó, o item correto seria o item C, repressão explícita, né, ao exercício do direito. Que direito é esse? O de votar, né? Então, foram essas as questões, né, gente? Vocês viram aí algumas questões do Enem, outras de outros concursos. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenha ficado bem nítido, né? Tudo o que a gente aprendeu sobre a segunda fase do modernismo prosa. E qualquer coisa, vocês me procurem lá no WhatsApp. Deixem suas dúvidas lá. A gente se vê na próxima aula. Até lá!